2013 eu volto para o museu e volto para uma questão muito especial, a convite do Batata para a tarefa de dar sequência ao trabalho do acervo do José Cléber, onde nós começamos o trabalho de inventariar por conta do falecimento do e fiquei no museu de 2013 até 2017. Né? Então, quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando assim, o que eu aprendi no museu e o que eu aprendi no tempo que eu estive fora do museu. E aí eu fiz, por favor, próximo. Eu fiz algumas anotações. Eu não consigo mais pensar o MIS de uma forma isolada da história, da cultura, da tecnologia e das políticas públicas da Secretaria e mesmo daquela do governo federal. Não acho que é por acaso que nós estamos, não é por acaso, com toda certeza, numa mesa em que somos 3 funcionários públicos. 3 funcionários, 3 historiadores, 3 funcionários públicos da área de cultura. E eu olho para todas essas datas e eu vejo no meio de tudo isso, essencialmente a função do trabalhador municipal, funcionário público, os movimentos sociais de cultura interagindo com os funcionários públicos e políticas públicas em disputa. Porque quando eu penso que a primeira divisão de cultura, oficialmente no quadro municipal, de 1940, que é a DEC, que cuidava desde a regulamentação do solo público, da escola, da higiene e da cultura. Quando eu penso nas universidades que se instalaram na cidade, no MAP que foi criado em 65, no MIS que foi criado em 75, a Secretaria de Cultura também em 75, mas que só houve no Ministério da Cultura em 85, eu preciso olhar para essa cidade e pensar o que tem de cultura nessa cidade que nela, inclusive, processos que eu posso identificar que anteciparam discussões que, como o Sérgio fala com muito mais propriedade porque ele viveu isso, foram depois sementes de ações que foram levadas para o governo federal. Então, eu olho para essa cidade e eu olho para esse museu. E o que atravessa para mim esse debate é, sem dúvida nenhuma, a questão da tecnologia e da imagem. A quem serve, para quais os debates políticos e as disputas políticas que envolvem tecnologia e imagem nessa cidade. A partir disso, eu fiz uma série de anotações visuais, não é uma apresentação, são imagens que eu fui pegando, tanto do acervo, principalmente do acervo aqui. Deixa eu apagar. Eu vou tentar ser rápida, mas esse é um dos primeiros mapas que dá conta de registrar a espacialidade e a dimensão urbana da cidade de Campinas. E a gente já vê aí o uso de imagens impressas nesse mapa para comunicar, para aquele momento, para ser um monumento do futuro, do que eram espaços consagrados e valorizados nessa cidade. Então, é perceptível para mim, ao longo do estudo da imagem, das imagens, principalmente das imagens impressas em Campinas, que é uma disputa na elite local em imprimir uma visão do que é patrimônio, do que é valor, do que é cultura. Evidentemente que aí estão essencialmente espaços ligados à religiosidade católica e ao poder administrativo municipal. Pode passar a próxima. Esse é um outro mapa, pode passar também. Essa é uma imagem que eu acho super importante de você do MIS, porque ela é a única imagem que faz uma mínima referência à febre amarela em Campinas. E como todo mundo sabe, a febre amarela ela tem uma importância muito grande na história da cidade, naquilo que ela causou e naquilo que ela mudou nos rumos da cidade.
daquilo que era mapeado como o que representava cultura, conhecimento e poder da cidade de Campinas. Pode passar a próxima. Essas imagens, as de cima, são fotografias feitas por autores que eu não sei quem é, fotógrafos não identificados, são você e Luiz, e embaixo são reproduções feitas em desenho que foram colocadas dentro do cigarro, daquela fábrica de cigarros que eu mostrei anteriormente, que eram carteirinhas que tinham 25 dessas imagens de espaços representativos, porque a elite havia colocado como a descrição do universo cultural da cidade, um verdadeiro projeto de letramento visual. Se a gente pensar que aí a gente tinha uma população de escravizados e de muitos imigrantes que não tinham domínio da língua, a imagem era um processo de letramento político e de colocar exatamente aquilo que se pensava que essa elite queria construir como a imagem da cidade. Aí são outras, pode passar, eu vou bem rápido. Esse é um mapa de 1900, onde se a gente pegar todos os espaços que essa fábrica fotografou e divulgou, todos estão listados nesse mapa. Então tem a construção do mapa, a construção das fotografias, a construção do desenho e a circulação disso na cidade. Próximo. Aí eu já estou pulando um pouco para um outro processo que eu acho que é importante pensar, e o que eu estou querendo levar aqui nessa discussão é que o Leminski fala como o Senhor precisa de hoje para tanto ontem, né? Como hoje a gente tem que olhar para esse acúmulo e entender todas as formas com que diversos segmentos na cidade de Campinas buscaram um debate político através da imagem. E o Fotocine Clube de Campinas, criado em 1949, ele é criado evoado pela DEC, que é a Divisão de Educação e Cultura do município. E ele vai ter uma importância muito grande na formação de fotógrafos. O seu Henrique e o de Biasi, eles se forjaram nesses Fotocine Clubes. E a partir disso, eu acho que tem uma tensão. Porque eu acho que quando a gente pensa em memória é edição e contradição. Contradição no sentido de contraditório e contradição no sentido de editar versões, né? E o Fotocine Clube, ele é esse espaço na cidade. Mas pode passar. Pode passar, eu vou avançar, porque senão... Essa imagem eu acho que ela é super importante. Por quê? Ela é uma imagem de 1880, feita pelo Júlio Mikkelsen, que é um dos fotógrafos aqui de Campinas, mas ela é reprocessada, tem a data ali embaixo, em 1910, e ela é um recorte da cidade anterior à febre amarela, num momento bem posterior à febre amarela, onde havia uma preocupação de se retomar essa imagem da cidade grandiosa, poderosa, tem o símbolo do café e a parte considerada a parte nobre da cidade. E desse fotógrafo, dessa imagem, quando eu estava estudando há 30 anos atrás, eu encontrei uma requisição que ele fez para a prefeitura para vender um painel dessa imagem da cidade. Eu nunca localizei esse painel. A próxima, por favor. Há 2 meses atrás, o Danilo me mostrou essa imagem, que é o prefeito, como eu esqueci o Vicente Cury, e se vocês olharem no canto esquerdo, o painel está ali atrás. Essa imagem é aqui dentro do Palácio Azul. Esse painel foi feito e ele estava naquela sala. Ao se deslocar
E eu não posso pensar que o MIS não tem na sua genealogia, nas suas raízes, muito disso. Que isso culmina também em 1975, no processo de criação do museu. Eu busco aqui tentar provocar a necessidade de pensar em arqueologia. A próxima. Bom, aí eu quero trazer uma questão que é para o museu enquanto espaço de debate, o espaço físico do museu, o lugar onde as coisas acontecem. Na ausência de museu em Campinas, o Teatro Municipal, ele era esse centro aglutinador. Ele era esse lugar onde as atividades de artes plásticas, de cinema e de fotografia, obviamente além das de música e teatro, aconteciam. E ele é demolido em 65. Por favor, a próxima. Isso são exemplos das atividades, cinema que acontecia também dentro do teatro, encontros políticos. Esses são dois pequenos catálogos da produção do Fotocine Clube em Campinas, que foi uma produção significativamente longeva. Teve uma primeira fase de 49 até 57 e uma outra fase que vai de 1960 até 1972. Sendo que nessa segunda fase é muito significativo como artes plásticas, cinema e fotografia se confluem na ação desses coletivos. Próximo. Esses são catálogos dos salões de artes plásticas. Por que eu trago isso? Eu não consigo ver a separação entre o debate que a gente faz de imagem nessa cidade sem os salões de arte plásticas, estrito senso, e os salões de arte fotográfica e cinematográfica também. Até porque os nomes vão se encontrar. Plácido Suave foi do Fotocine Clube Campineiro, foi da direção, inclusive. Plácido Suave é um dos articuladores do cinema em Campinas. O Henrique de Oliveira Júnior, como todo mundo já sabe, o Tomás Perina foi júri de vários dos salões de fotografia do segundo período, assim como também o de um terceiro. Então, há uma conexão entre as áreas. E aí eu fico me perguntando assim, é possível pensar nos 50 anos do MIS sem pensar nos 60 anos do MAC? É possível pensar quais práticas e lógicas hoje, pensando no que o Lemis coloca, precisa de hoje, portanto, ontem, pensar no quanto essas camadas que foram sendo separadas, fragmentadas nessa cidade, que políticas públicas têm produzido essa fragmentação e como é que a gente lida com elas? Não tem resposta para tudo, mas fazer pergunta é muito gostoso. E, bom, vamos lá, vamos passar, próxima, pode passar. Isso são imagens dos salões, eu quero a próxima, por favor. Essa é extremamente interessante, porque esse senhor que está aqui à esquerda é o Victor Figueres. Aí a gente tem o Victor Figueres e vários artistas plásticos, todos juntos. Então, por que a gente tem essa separação? E o que essa minha inquietação, ela vem do mergulho que eu fiz em vários acervos. O acervo me traz perguntas. O acervo, ele não te possibilita pensar um mundo fragmentado. Quem fragmenta são as classificações e, muitas vezes, as disputas por políticas. Próximo. Indiscutivelmente, os ciclos de cinema estão vinculados à história do museu. E aí, tanto aquilo que se convencionou chamado cinema campineiro, cinema comercial, como cineclubes, e eu acho que cabe uma das tarefas pensando no futuro o que é cinema
classificação de cinema para primeiro, que é muito mais achatamento do debate do que ampliação do debate. Eu penso que existe um cinema feito em Campinas, com as condições e as questões locais. Eu acho que é necessário pensar, inclusive, a possibilidade de existência de muito material que não foi preservado, não foi para os museus, por não ter sido colocado na ordem do cinema, principalmente registros domésticos, registros não comerciais, porque o que se ficou consagrado são dois tipos de produção. A que foi para o mercado e a que foi taxada como cinema cineculista, com caráter, entre aspas, intelectualizado. Onde estão as outras produções nessa cidade, que certamente existem? Mesmo desse período 50, 60 e anterior. Essa é a coleção do Henrique de Oliveira, que todo mundo já conhece, não preciso falar muito dela, mas ela tem um ponto de reflexão importante. O seu Henrique, ele foi contratado por um candidato para fazer a programação de cinema nas campanhas. A partir disso, ele é trazido para dentro da Prefeitura e cria o serviço de cinema educativo. Isso é uma das raízes do museu. E é importante pensar que o seu Henrique também produziu uma série de fotografias, centenas delas, que essencialmente fotografou o trabalhador. Na edição dos materiais, na grande maioria, entra as imagens onde aparecem os prefeitos. Mas ele tem uma produção enorme dos trabalhadores. E essa aí, em especial, é de uma atividade que a gente realizou aqui no MIS, chamada Retrato de Toda a Gente, em 2008, se não me engano, me lembro agora. Que a gente discutiu o seguinte: fazer um grande chamamento público para quem tivesse imagens que quisesse trazer para o museu, que trouxesse. E aí chegaram essas imagens, que não têm autoria, que são de trabalhadores que construíram as vias públicas de Campinas nos anos 40. Porque o que a gente percebia é o seguinte: o que havia de organizado da informação e das fotografias do museu era muito aquilo que veio pelo filtro do que o poder público emulou a produção. E esse foi um trabalho muito interessante que eu acho que valeria a pena, para o futuro, a gente repensar na sua reedição. Pode passar, eu quero já o de Biase também, que é desse período. Pode passar, eu não vou alongar muito mais não, senão não vai. Pode passar. Não, por favor. Aí eu quero parar em 74, na antevéspera da eleição do MIS, e pensar num trabalho feito. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar. Não vou falar sobre isso. Pode passar. Pode. Vai lá no VU. Pode ir e eu falo quando você tem que parar. Em 1974, isso tudo são exemplos de quando a prefeitura investiu na divulgação de uma determinada imagem da cidade. Pode passar. Eu acho extremamente importante pensar na ação que o V8 desenvolveu em 1974. O V8 é uma figura ainda não estudada enquanto um intelectual negro. O intelectual negro que atuou nessa cidade em 1974, pode continuar, pode passar. Pode continuar. Vou parar. Esses são os salões que eu comentei, os salões da década de 70,
são os salões que aconteceram no MAC, os salões de artes plásticas, mas um desses salões, ele foi essencialmente de artes visuais. Então, essa mistura entre os dois museus, eu acho importante pensar, tá? Porque eu acho que é importante pensar que nós não vamos ter uma política pública decente para um museu só. É preciso pensar conjuntamente. Mas eu quero chegar mesmo no V8, pode passar. Aí, em 74, o V8 idealizou um projeto de difusão da história fotográfica de Campinas, onde ele produziu uma exposição. Essa exposição, pode ir para a próxima, essa exposição circulou na cidade e ele produziu isso que eu chamo de fotolivros para celebrar o bicentenário, em 74. Eu olho para isso e eu vejo a raiz de um debate sobre a criação do museu, que muitas vezes não aparece quando a gente estuda a história do museu. Evidentemente, eu acho extremamente importante e fundamental pensar que os dois grandes encabeçadores do projeto do museu, seu Henrique e a Thaís, são funcionários públicos que efetivamente levaram à frente o processo de construção. Eles levaram isso, e eu friso, acho extremamente importante frisar em nome dessas duas palavras, funcionários públicos. Funcionários públicos que, dentro da máquina pública, entenderam as dinâmicas que a cidade que vinham acontecendo na cidade, ligado às artes visuais, e encantaram a ideia e a necessidade de criar um museu da imagem do som para uma cidade, em 75, que passava por uma grande transformação urbana, populacional, e principalmente no momento em que a imagem fotográfica ela passa a ter um valor muito grande, principalmente a fotográfica, a imagem de arquivo, a criação de museus de imagem do som nesse período dos anos 60 aos anos 70 é significativo em várias cidades, principalmente nas grandes cidades industriais, porque a imagem fotográfica ela passa a ser importante, inclusive, para a produção do que a própria televisão passou a ter necessidade. Então, a necessidade de acervo de imagem passou, inclusive, a ser uma necessidade do mercado audiovisual. E, ao mesmo tempo, uma disputa de que cidade nós vamos celebrar e de que cidade será comemorada. Esse é o livro que o V8 produz. E é importante dizer também que o V8, nesse livro, ele se coloca ainda como eu diria assim, reprodutor do discurso oficial sobre a cidade. Ele não faz uma crítica, mas ele produz um discurso a partir, inclusive, de imagens
com publicações no jornal, inclusive. Agora, eu penso, fazendo um salto, esse material ele não vem do museu originalmente em 75. O que vem do museu em 75 é muito o fruto dessa primeira ação que tinha muito viés de documentar a oficialidade com as contradições que a imagem apresenta, tá? Mas o que vem para o museu depois, ele vem num outro momento do museu. Num momento em que o museu, e o museu não existe, existem pessoas dentro do museu. No momento em que os funcionários do museu e os seus parceiros passam a trazer para o museu imagens e coleções que ampliam a visão do que é a história dessa cidade. E a coleção Assembleia do Povo, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E não só isso, na sala ao lado tem aqui toda a produção do Olhares da Cidadania, que o Luiz passa a emular também a produção de outros sujeitos olhando e produzindo imagens sobre a cidade. Pode passar, isso são literalmente anotações visuais. Pode passar, pode seguir, já tudo do Assembleia do Povo. Já estou terminando, tá bom, gente? Vamos lá. Pode passar, por favor. Continua até chegar no dia Assembleia. Pode continuar, continua. Isso. Vamos lá. Pode continuar. Pode passar. Aí eu quero pensar no seguinte: esse museu é espaço de produção de conhecimento sobre a imagem sobre a cidade. Se a gente olhar básico minimamente para catálogos, folhetos, os trabalhadores do museu produziram muito conhecimento reflexivo sobre a história da cidade. Então o museu ele é também um emulador de produção de conhecimento. A história de Hércules Florencio, a história do Austero Penteado e sobre as artes plásticas em Campinas. Um projeto realizado dentro desse museu produziu uma mudança significativa na compreensão das artes plásticas em Campinas, que é o projeto coordenado pela Thaís, em 88, que é uma grande documentação sobre o grupo Vanguarda. Por isso é possível separar, é possível ver, onde a gente vê fronteiras, eu estou tentando borrar essas fronteiras. Pensar, inclusive, o que produz essas fronteiras, quais são os benefícios delas e quais são os malefícios. Esse projeto em especial, eu tenho várias críticas à forma, inclusive, como ele foi interpretado, como é possível fazer uma análise muito crítica dele. Mas, sem dúvida, ele apresentou para a cidade, de uma forma que ela não conhecia, o que era a história das artes visuais da cidade e a produção de trabalhadores do museu. Esse também que é dos livros. Esse trabalho começou na gestão da Thaís, a gente concluiu ela em 95, por conta do centenário do cinema. E hoje eu olho para ele e falo, eu escreveria de novo esse título? Eu escreveria de novo Cinema Campineiro? Eu escreveria de novo Imagens de um Sonho? A Sônia de hoje não faria isso. Que bom! Mas é uma base importante para acumular conhecimento para hoje a gente poder fazer a crítica a ele. O projeto da cidade. Também quero marcar uma outra coisa. O museu, enquanto espaço, enquanto ambiência que provoca e possibilita encontro, o MIS ele sofreu processos de descontinuidade muito fortes para interromper o que ele potencialmente já poderia ter sido.
pode abarcar hoje um evento acontecendo aqui, outro acontecendo lá, uma exposição ali, o acervo preservado lá em cima. Essa possibilidade, ela aconteceu a partir de 2002, quando esse espaço foi designado para ser usado integralmente pelo museu. Isso solucionou na história do museu um problema que era ter o acervo, ter pesquisa, ter circulação de público, ter uma ambiência de encontro num lugar acessível no centro da cidade. Então, eu penso que tem uma mudança na história do museu a partir disso. A partir de 2004, num governo de uma mulher, diga-se de passagem. Porque eu também penso que é importante marcar que uma das lacunas que a historiografia campineira e a historiografia da imagem de Campinas precisa enfrentar é a ausência de nomes femininos protagonistas da produção visual dessa cidade. Ao estudar os catálogos do Fórum Clube Campinas, eu encontrei nome de 30 mulheres. Eu não sei absolutamente nada sobre elas, a não ser que elas existiram. E isso é um dado importante, inclusive para a gente pensar nessa relação da produção de conhecimento sobre a história de Campinas, da cultura de uma forma geral, da visual e audiovisual em específico, e o quanto é uma história ainda marcada por uma história masculina e branca. Mas existem muitos indícios de produção audiovisual de mulheres nessa cidade. Nós precisamos pensar em anular políticas de pesquisa para isso. Bom, eu quero parar por aqui. E isso não é, pode ser, minha luz, nem um terço das inquietações que hoje me perseguiram, quando eu fiquei pensando nesse período todo e no que eu consegui ver no tempo, inclusive, que eu fiquei fora do museu, e foi extremamente importante para mim, porque eu consegui ver o museu de fora, e também me possibilitou entrar em contato com outros acervos e ver as conexões desses acervos com a história do museu e pensar no futuro. Quando a proposição da mesa quer pensar no futuro, eu vou me dar o direito de ler mais uma poesia. Dessa vez, do Brecht de novo. Conselho aos artistas plásticos, cineastas, fotógrafos, músicos, teatrólogos, sobre o destino de suas obras nas próximas guerras. Hoje pensei nisso. E também vocês, amigos que pintam e desenham, fotografam e filmam. E vocês que trabalham com o cinzel, com a câmera, enfim. Nos tempos das grandes guerras, que certamente se aproximam, não terão opções, pois baseiam suas esperanças necessárias para a produção de obras de arte, sobretudo nas gerações vindouras. Então, para os quadros, desenhos, pinturas, esculturas, filmes, que produziram à custa de privações, deverão encontrar bons esconderijos. Considere, por exemplo, que os tesouros da arte do Museu Britânico, roubados com grande sacrifício de gente e dinheiro de todos os quadrantes do mundo, obras de povos desaparecidos, guardados em quarteirão, podem ser transformados em pó por poucas bombas, numa bela manhã entre as 8 e as 8h05. Onde colocar as obras de arte? Não são suficientes seguros os porões de carga dos navios, os sanatórios dos bosques, as caixas fortes dos bancos. Esta certamente não. Vocês devem procurar obter permissão de acomodar suas pinturas, obras, fotografias nos túneis do metrô, ou melhor ainda, nos hangares de aviões, construídos dezenas de metros debaixo do solo. Quadros pintados diretamente nas paredes não poderão, afinal, incomodar ou criar qualquer impedimento para os pilotos dos bombardeiros. Contudo,
então, que colocar em lugares visíveis tabuletas com dizeres bem legíveis, indicando que em tal ou tal profundidade, sob tal ou qual edifício ou montes de escombros, existe uma pequena terra sua, representando o rosto da sua irmã, o rosto da sua esposa, o rosto do seu vizinho, o rosto da sua comunidade. Para que as gerações vindouras, seu consolo que ainda nasceu, saibam que em nossa época houve arte e façam pesquisas, cavando ruínas com paz, enquanto o sentinela em pele de urso, em cima do arranha-céu ou sobre os escombros, sobre os joelhos, a espingarda ou arco e flecha, fica à espreita do inimigo ou do pássaro que anseia para saciar seu estômago vazio. Parecem palavras de desesperança, mas o poeta também nos dá esperança quando ele diz aqui sobre a maneira de construir obras duradouras. Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto ainda não estão completas. Pois, enquanto exigem trabalho, não entram em decadência. Convidando ao trabalho, retribuindo a participação, sua existência dura tanto quanto convidem e retribuem. Portanto, convidem e retribuem. Representante da história. Com a palavra, o nosso homem internacional. Muito obrigado, Jean, pelo convite. Fiquei muito feliz em vir aqui. Eu sou servidor público, aposentado pela Prefeitura de Campinas, 39 anos e meio. Entrei em 1977. É que a vida me levou assim para fora, né? Mas eu nunca perdi o vínculo com a prefeitura. Enfim. E quando eu voltei do governo federal, eu queria deixar esse agradecimento assim, de uma grande diretora, um acolhimento assim, com todos os colegas, Kleber aqui presente, estou vendo daqui, né, Tia Flávia. Foi muito importante para mim naquele momento. Já ouvi o secretário da Cidadania Cultural, feito uma série de ações, tal. Eu voltei para o curso e vim aqui para o Minas, que foi um tempo que eu fiquei, um ano e pouco. Depois eu fui para o Museu da Cidade.